Você já percebeu que tem gente que só sabe fazer comentários maldosos sobre os outros? É interessante que elas conseguem agir assim mesmo quando as pessoas fazem as coisas da maneira certa, e aí elas são pessoas bem difíceis de se lidar. E como o objetivo aqui nesse canal é te ajudar a identificar os tipos de pessoas que não servem para andar ao seu lado, porque elas só irão te atrapalhar, no vídeo de hoje vamos aprender a identificar rápido, mas bem rápido mesmo, pessoas que só sabem fazer comentários maldosos sobre os outros. Se esse assunto é do seu interesse, se você quiser aprender a identificar esses tipos de pessoas, fica comigo até o final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo agora mesmo e deixe a sua curtida para que outras pessoas sejam alcançadas por este vídeo. Então vamos lá para 7 sinais de pessoas que fazem comentários maldosos sobre os outros e talvez está fazendo de você e você não percebeu. O primeiro deles é que elas costumam fazer muita fofoca sobre os outros, e esse é um comportamento que não muda a vida de uma pessoa para melhor, mas só piora, e precisamos dar valor para o nosso tempo. Ficar dando atenção para esse tipo de pessoa é perder tempo na certa. Imagine se eu e você tivéssemos entendido isso há muitos anos atrás. Pode ter certeza que teríamos feito várias coisas produtivas, mas às vezes queremos atender a carência de alguém e dar atenção e ficar ouvindo os outros falando da vida alheia e perdemos minutos, horas, dias preciosos onde não voltarão mais, e em boa parte dos lugares que andarmos vai existir esse tipo de pessoa e elas não resistem a fazer uma fofoca a respeito sobre algo ou alguém. E fofoca, para ser fofoca, sempre vai ser de coisas negativas a respeito de algo ou alguém, porque o que é bom não dá ibope, não chama a atenção das pessoas e de quem gosta de ter esse tipo de conversa e fica falando somente daquilo que dá errado na vida das pessoas com o objetivo de ver a desgraça alheia, e isso só piora a vida dos envolvidos. E como sempre costumo falar aqui, se alguém tem um comportamento tóxico para com outras pessoas, conosco não tem nada que vai impedir de uma hora ou outra sermos vítimas delas. Geralmente sempre aparece esses tipos de pessoas em um ambiente de trabalho que faz fofoca da faxineira, faz fofoca de alguém que está na mesma função que ela, faz fofoca do encarregado, faz fofoca do dono da empresa, e no final uma pessoa que age assim acaba sendo ingrata porque por muitas das vezes elas se voltam contra pessoas que a ajudaram em algum momento. E precisamos entender que todos os dias elas precisam ter um conteúdo novo para poder compartilhar com os outros. E se elas não tiverem de ninguém para falar, elas vão falar de pessoas próximas mesmo, porque elas não estão nem aí para os relacionamentos. Elas perdem a amizade, mas não perdem a fofoca. O segundo sinal que nos ajuda a identificar esses tipos de pessoas são quando elas vivem fazendo críticas diárias, ou seja, todos os dias elas criticam algo ou alguém e para elas nunca as coisas estão boas. Somente elas sabem fazer as coisas da maneira correta e é difícil lidar com um tipo de pessoa assim. E às vezes nós temos a possibilidade de não se relacionar com esse tipo de pessoa, mas por algum motivo muitos ficam dando atenção para elas e arrumando problemas para suas cabeças. Quem nunca não teve alguém assim na família? Talvez um primo, onde toda vez a cada encontro com essa pessoa, a cada mensagem no celular, essa pessoa só sabia e só sabe falar mal, criticar alguém ou algo que as pessoas fazem, e elas atacam o próprio irmão que não sabe varrer a casa direito, que foi demitido, que não acordou bem, que está trabalhando muito, que está estudando bastante, que não tem tempo para os amigos, e aí elas criticam mesmo alguém fazendo algo certo ou errado. Elas conseguem construir uma história na cabeça delas onde parece que todo mundo ao redor só sabe fazer as coisas da maneira errada, e ela é a profissional de tudo, ela é a boa zona de tudo. E nesse caso, que é um primo, dá pra gente diminuir o contato com ele ou até não ter contato nenhum, lógico, saindo de maneira amigável da situação, dizendo que as ideias não estão batendo mais, e se essa pessoa quiser aceitar, bem, se não, vida que segue. Esse tipo de pessoa tem como costume criticar a ação de alguém, onde vão falar coisas do tipo: tal pessoa é desorganizada, pois estuda muito e sempre que eu ligo para ela, ela está estudando, e na cabeça delas as coisas têm que funcionar no tempo e da maneira delas, e se eu e você deixar para viver segundo a vontade dos outros, pode ter certeza que a nossa vida vai ser uma desgraça. Elas costumam atacar o comportamento de alguém, sendo que tem coisas que é de nossa personalidade. Podemos melhorar, aperfeiçoar? Claro que sim, mas elas
querem que a gente venha se comportar igual a elas, pois se uma pessoa fala muito, elas não querem que a pessoa fala muito. Se a pessoa fala pouco, essas pessoas querem que elas falem muito. E aí não dá para se encaixar no que cada pessoa que aparecer ao nosso redor desejar. Elas também têm o costume de criticar a aparência dos outros e é o mesmo sistema. Se alguém está gordo, elas julgam porque alguém está gordo. Se alguém está magro, elas julgam porque alguém está magro. Aí nunca existe o peso ideal para elas e se encaixar na vontade dos outros, pode ter certeza que nunca vai ser perfeito. Porque, como diz o ditado, não agradamos a todo mundo. Se agradamos A, vamos desagradar B e aí fica uma vida bem difícil viver nesse estilo. O terceiro sinal desses tipos de pessoas é o humor negativo, onde elas adoram fazer piadas com o objetivo de humilhar alguém e esse tipo de humor não tem graça. Não podemos compactuar com esse tipo de comportamento. E já deve ter aparecido alguém assim no seu caminho, como um vizinho, onde olhava para outros vizinhos e só sabia fazer esse tipo de humor, onde humilhava o carro que o vizinho tinha, fazia piada depreciativa com o casamento do vizinho, tentava fazer humor com a casa do vizinho, com os filhos do vizinho, com o emprego que o vizinho tinha, onde saía cedo de casa e chegava tarde da noite, e para essas pessoas não há limites na cabeça delas e acham engraçado esse tipo de coisa, e como já falo muito por aqui, se elas fazem isso com os outros, a qualquer momento podem fazer conosco e aí mexer com um assunto que não vamos gostar, pode ficar uma situação bem complicada. Então, para evitar dor de cabeça, é melhor não alimentar esse tipo de conversa e cortar qualquer vínculo de amizade com elas. O problema é que muitos não conseguem identificar esse comportamento tóxico nas pessoas e aí, quando vão perceber, é muito tarde e a pessoa já fez piada ruim com tudo. E principalmente porque a pessoa falou demais, mostrou demais, teve interação demais com esse tipo de pessoa e aí fica uma situação bem ruim de se lidar. Gostam de falar da aparência dos outros e falam coisas do tipo: olha lá, o magrelo andando, o gordão chegando, e aí dá para perceber o sentido. A intenção depreciativa por trás das suas falas e às vezes elas vão começar até de maneira leve e já identificado precisamos cortar, senão elas vão aumentando o nível de humor negativo e como eu já disse, não há limites para elas e elas vão tocar em assuntos que vai nos incomodar e aí já viu, vai dar ruim. Outro sinal desses tipos de pessoas é que elas ficam felizes com a desgraça alheia e elas em um ambiente escolar geralmente sempre marcam presença. Onde quando alguém tira uma nota ruim na prova ou trabalho, elas ficam super felizes. Se alguém reprova alguma matéria, para elas é satisfatório e qualquer coisa que dá errado na vida dos outros já é motivo para elas comemorarem, porque a vida delas são uma desgraça e quanto mais a vida dos outros também dar errado, elas se sentem mais satisfeitas consigo mesma. E me diz, o que um tipo de pessoa assim tem para acrescentar em nossas vidas? E a resposta para essa pergunta é nada. Se alguém é demitido, elas comemoram. Se alguém é reprovado para tirar a habilitação de carro, elas comemoram. Qualquer coisa, desde coisas simples até coisas mais complexas, dando errado para alguém já é motivo para elas fazerem uma festa. E tem gente que arruma um grupinho para comemorar coisas que dão errado na vida dos outros. Será que você acredita nisso? Pois é, tem gente que vai comemorar e o assunto vai ser eu e você, algo que deu errado. É por isso que elas vivem e fazer o quê? Só não dá para elas andarem ao nosso lado. O quinto sinal desse tipo de pessoas é que elas são mal intencionadas e quem não tem um vizinho assim, onde fazem as coisas baseadas na mal intenção, onde quando entram dentro da nossa casa procuram algo para falar mal da gente, quando pedem algo emprestado elas não devolvem ou demoram para devolver, se pediram dinheiro emprestado talvez nunca mais veremos ele de volta, se precisam de um favor pede para a gente, se nós precisamos de um favor elas não sabem retribuir o favor de volta ou fazem na maior mal vontade. Eu tenho certeza que você não precisa do seu lado um tipo de pessoa assim. E como já diz um ditado muito popular antigo, antes só do que mal acompanhado, e alguém que vive somente para satisfazer suas intenções próprias é atraso de vida. E o tanto de gente que está por aí e atrasam os outros não é brincadeira. E você talvez está investindo nesse tipo de amizade, acreditando que ambos vão sair ganhando, mas o tempo vai passando e se perceberá que só a pessoa ganha e ela não está nem aí para ninguém e você não precisa passar por certas coisas.
E o sexto sinal é a falta de empatia, onde somente as suas necessidades precisam ser atingidas, e aí em um ambiente de trabalho, se alguém chegar atrasado, elas já falam mal pra caramba dela sem saber o motivo do porquê a pessoa chegou atrasado. Se a pessoa não está trabalhando direito, estão nem aí se a pessoa passou a madrugada no hospital porque estava doente com um filho ou algum parente. Se alguém que ela já precisou de um favor da pessoa e a ajudou precisar do mesmo favor, como dinheiro, por exemplo, elas são ingratas e não retribuem o favor a qual elas já foram ajudadas, achando que você está pedindo demais, e aí no final a conta nunca vai fechar, porque essas pessoas não sabem se colocar no lugar das outras pessoas, e eu sei que tem gente que só quer se aproveitar dos outros. Mas não podemos perder a empatia, porque isso nos torna humanos e precisamos construir relacionamentos fortes, porque também não sabemos quando vamos precisar de alguém, e aí se temos um bom relacionamento com os outros, as pessoas vão nos olhar diferente, e se surge um problema, ele poderia ser amenizado com a ajuda de outras pessoas. O sétimo sinal é a repetição de comportamento tóxico, porque não podemos crucificar as pessoas, precisamos dar chance de arrependimento, chances para alguém mudar. Mas quando alguém repete muito um comportamento, e até esse tipo de fazer comentários maldosos sobre os outros, não dá. Precisamos deixar a pessoa seguir o caminho dela e nós irmos por outra direção, para não nos colocarmos em situações complicadas de se sair depois. E de primeira damos alguns toques, conselhos para essas pessoas que agir de determinada maneira pode a prejudicar, e também porque não gostamos de algo feito para conosco. E aí, se caso a pessoa não aceitar o conselho, continua repetindo comportamentos ruins, prejudiciais, não teremos alternativas, que é encerrarmos nossa relação com elas para o nosso próprio bem. E aí, gostou de aprender como identificar quem faz comentários maldosos sobre os outros? Você conhece alguém que precisa aprender algo que eu falei neste vídeo? Compartilha o mais rápido possível esse vídeo com essas pessoas para que elas venham ter menos problemas com esses tipos de pessoas. E aqui do lado eu vou deixar a indicação de um outro vídeo que vai te ajudar, como foi esse vídeo aqui, e lhe desejo um abraço e até a próxima.